Olá, pessoal do nono ano, eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 31. Vamos continuar estudando um pouquinho aí sobre a fatoração, certo? Então hoje nosso objetivo vai ser aplicar o conceito de fatoração em polinômios e reconhecer e aplicar corretamente os principais casos de fatoração. Na aula de hoje você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, mesma coisa de sempre, caderno e caneta para para anotar as informações e também o caderno, né, lápis e a borracha para resolver os exercícios, ok? Então na última aula a gente estudou a fatoração por evidência, né, colocar em evidência. Hoje nós vamos estudar a fatoração por agrupamento. Para utilizar a fatoração por agrupamento, a gente vai ver a gente vai precisar do que a gente estudou na última aula. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre fatoração por colocação em evidência, volte e assista a última aula para poder fazer a aula de hoje, tá? A aula de hoje a gente vai utilizar aí algumas informações sobre a aula passada, ok? Então, a fatoração por agrupamento é uma técnica que, em geral, usa a fatoração por fator comum mais de uma vez, por isso que eu falei, a gente vai usar a fatoração da última aula, que é a fatoração por fator comum em evidência, duas vezes, certo? Duas vezes ou mais, né? Observe como a gente pode, então, fatorar o polinômio xw mais xz mais yw mais yz usando a fatoração por agrupamento. Inicialmente, então, a gente vai agrupar os termos em pares que apresentem um fator comum e colocamos em evidência esse fator comum a cada um dos pares. Como assim? Olha só, vamos ver aqui. Eu sei que visualmente fica mais fácil para vocês. xy mais xz mais yw mais yz, certo? Aqui não é xy, é xw, perdão. Então, eu vou colocar em evidência o quê? Vou separar em dois pares. Esses dois aqui eu tenho o x, posso colocar o x em evidência, certo? Esses dois aqui eu tenho o y, posso colocar o y em evidência. Agora, se vocês repararem, vocês podem ver que o fator w mais e é um fator comum, ou seja, o w mais e está nos dois termos do meu polinômio aqui, da minha fatoração, né? Eu posso colocar ele, então, em evidência. Eu vou colocar em evidência o w mais e e a gente vai obter essa forma aqui. W mais e vezes x mais y, certo? Então, é isso que eu estou fazendo. Vou fazer até aqui no quadro com vocês, olha só. xw mais xz mais yw mais yz. Observem, eu fiz o quê? Coloquei em evidência o x aqui, x que multiplica, deixa eu pegar o branco aqui de volta, w mais e, mais, quem que eu botei em evidência aqui? O y, y que multiplica w mais z, certo? Agora, desses dois termos, eu consigo dizer que w mais z está em evidência. W mais e, que multiplica quem? Multiplica x mais y. X mais y. Certo? Essa é a ideia da fatoração por agrupamento. O que eu estou fazendo? Fatorando em evidência duas vezes ou fazendo o fator comum duas vezes seguidas. Certo? Bem fácil. Fica fácil de você enxergar, porque geralmente você vai olhar e vai pensar, nossa, mas não tem nada de comum aqui, não consigo fazer a fatoração. Aí você vai pensar em separar, fazer dois pares separados de fatoração para daí chegar numa fatoração por agrupamento, certo? Olha só, podemos agrupar até de outra maneira. Lembra que a gente fez primeiro o x, depois o y e depois w mais e? Posso fazer diferente, posso fazer w com w e z com z primeiro, fica o w, x mais y, mais z, x mais y. E aí, por fim, eu vou ter o x mais y como fator comum, x mais y vezes w mais z. No final, eu chego no mesmo resultado. Então, não importa se eu primeiro enxerguei esse par aqui de fator comum e depois enxerguei o outro, não faz mal. Vocês podem fazer dos dois caminhos que vocês vão chegar no mesmo resultado, certo? Então, como a gente pode escrever algebricamente esse polinômio aqui? Ax mais bx mais ay mais by.
Bem fácil, né, gente? Eu tenho aqui x nos dois primeiros termos. Ó, vamos agrupar os termos que possuem fator comum. X, que multiplica A mais B, e Y, que multiplica A mais B. Aqui eu fiz, em cada grupo, colocamos os fatores comuns em evidência, né? E agora eu tenho um outro fator comum, que é o A mais B, certo? Coloquei novamente em evidência o fator comum, que é o A mais B, nesse caso aqui, vezes X mais Y. Então, é bem simples, né, gente? É só eu fazer a fatoração por comum, né, colocando em evidência 2 vezes, ok? Vamos ver essas figuras aqui, olha que legal. Eu posso ter a área dessa figura aqui. Percebam que é a mesma figura, tá, gente? A área dessa figura aqui eu posso escrever como AX mais BX mais AY mais BY. Isso é geometricamente falando o nosso exemplo anterior. Então, eu tenho todos esses termos aqui. Eu posso também fazer o quê? Como se eu tivesse um retângulo só aqui e outro retângulo embaixo. X que multiplica A mais B e Y que multiplica A mais B, certo? Eu tenho mesma coisa ainda, estou falando da área. Agora, se eu considerar só as medidas externas, A mais B vezes X mais Y, também estou calculando a área da mesma figura. Então, percebam que todos os passos da minha fatoração por agrupamento, eu chego no mesmo resultado, até mesmo geometricamente, certo? Então, aqui, ó, como as três figuras têm áreas iguais, a gente pode escrever o quê? Exatamente o passo a passo que a gente fez antes, né? AX mais BX mais AY mais BY vai ser igual a X que multiplica A mais B, mais Y que multiplica A mais B. E isso é igual a A mais B vezes X mais Y, certo? Vamos fazer alguns exemplos, então, para a gente gravar bem esse método de fatoração, que é um pouquinho mais simples do que o último, porque, na verdade, agora eu já aprendi o último, né? Então, agora é só aplicar ele 2 vezes seguidas. Vamos lá, qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Então, primeiro, enxerguei um fator comum aqui, qual é? O x, né? O primeiro fator comum aqui que eu tenho é o x. Então, x, aqui, x que multiplica m menos n. E o segundo fator comum é o 2. 2 que multiplica m menos n. E aí, eu vou ter que agora o meu m menos n é o meu fator comum. Então, eu vou ter m menos n vezes x mais 2, certo? Cuidado com os sinais, tá, gente? Aqui eu tenho um sinal negativo, aqui eu tenho que continuar com ele negativo, ok? Então, eu posso dizer que m menos n vezes x mais 2 é a forma fatorada do polinômio x menos nx mais 2m menos 2n, certo? Bem tranquilo aqui. Fatorar, então, a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Vamos enxergar aqui primeiro. Qual é o meu primeiro fator em evidência? A ao quadrado, certo? Agora, a mais 1, sobrou alguma coisa? Não tem nenhum fator comum. Tem, né, gente? O 1 vezes qualquer valor vai continuar sendo 1. Vai continuar sendo aquele valor. Então, eu posso dizer, sim, que o fator comum entre esses dois termos aqui é o 1. E aí, me sobra o que nessa divisão? A mais 1, certo? Então, eu tenho a ao quadrado, que multiplica a mais 1, vezes 1, que multiplica a mais 1. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho essa multiplicação aqui, certo? Vai ficar, então, que esse meu a mais 1 vai ser o meu fator comum agora, ou seja, a mais 1 que multiplica a ao quadrado mais 1 de novo, certo? Então, eu tenho que a mais 1 vezes a ao quadrado mais 1 é a forma fatorada da expressão a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1, certo? Vamos ver mais um exemplo. Fatorar, então, 3ax mais 2b quadrado mais b quadrado x mais 6a. Esse aqui não está visualmente tão prático, né? Então, inicialmente, a gente vai agrupar os termos usando a propriedade comutativa aqui. 3a, eu vou relacionar com este aqui, ó, 3ax com 6a, observe. Aí, eu vou ter 3a que multiplica x mais 2. E o outro, eu vou ter aqui esses dois do meio, 2b ao quadrado, que multiplica x mais 2, certo? Eu vou fazer no quadro, não ficou muito visual aqui, vamos lá.
3ax mais 2b quadrado mais b quadrado x mais 6a. Ó, vamos fazer aqui no quadro que fica mais visual. Eu vou fazer este com este, certo? Porque esses dois têm um termo em comum, que é o 3a. Agora, esses dois aqui, por enquanto, não tem um termo em comum ali. Perdão, faltou o x aqui, né, gente? 3ax. Comi o x. Certo? 3ax e 6a. Então, o termo comum aqui deles é 3a. Se eu fizer a divisão, vai sobrar para mim 3ax dividido por 3a sobra somente x. E 6a dividido por 3a vai me sobrar 2. Certo? O outro termo que eu vou fazer vai ser o 2b quadrado mais b quadrado. Quem é o termo em evidência aqui? B quadrado. Vou botar aqui embaixo. Mais aqui, né? B ao quadrado, certo? Sobra o quê? Aqui minha divisão. Vou dividir. Eu vou dividir esse aqui primeiro para ficar na mesma ordem. Então, b ao quadrado dividido... b ao quadrado x dividido por b quadrado sobra somente x. 2b quadrado divididos por b quadrado vai me sobrar só 2, certo? Quem é o meu termo em evidência aqui agora? X mais 2. X mais 2. Isso multiplica quem? Multiplica 3a mais b quadrado. 3a mais b quadrado, certo? Então, percebam que é o mesmo procedimento sempre, né? Eu vou encontrar um fator comum de dois termos, encontrar o fator comum de outros dois termos, fazer a fatoração em evidência desses dois, e aí eu vou chegar em outro termo em comum. Ah, professor, mas eu fiz e não chegou. Que nem aqui, ó, eu poderia ter, olha só, eu poderia ter feito na ordem, daria 2 mais x. Não é o mesmo termo? Claro que é, né, gente? X mais 2 ou 2 mais x, não muda aqui a minha ordem. Agora, se realmente não chegar no mesmo termo, você precisa verificar se você fez a fatoração correta. Porque se não chegou no mesmo termo, não tem mais nada que você possa fazer. Mas aí precisa ter a verificação de se você fez mesmo a fatoração correta. Lembrem daquele detalhe, usar o número, o maior divisor comum entre eles e usar também o maior expoente possível, certo? Então, cuidado com essas informações. Se a questão do exercício fala, você vai usar fatoração por agrupamento e você não chegar em dois termos iguais na segunda vez, né? Não chegar em um fator comum, alguma coisa de errado aconteceu no meio do caminho. Então, você volta e refaz a questão. Agora, se ele não fala que é por fatoração por agrupamento, pode ser que não seja. Pode ser que seja daquele jeito ali e vai ficar daquele jeito esquisito. Mas geralmente é, tá, gente? Geralmente ele vai acabar numa coisa bonitinha assim, tá? Vai ficar x quadrado mais 3a mais b quadrado, tá? Então, cuidado aí na hora de fazer exercício, mas aí você já pode usar como uma dica. Se você chegou nessa parte aqui e não deu dois fatores comuns, então alguma coisa tá errada, certo? Então, cuidado com essas informações, tá bom? Na próxima aula a gente vai estudar mais um tipo de fatoração, tá? A gente já viu duas, fator comum de colocação por evidência, fatoração por agrupamento, e a gente vai estudar mais ainda algumas durante as próximas aulas, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. O caso de fatoração por agrupamento nada mais é do que eu fazer duas vezes a fatoração de fator comum por evidência, né? De colocação em evidência. Então, é uma aula meio que subjacente à aula passada, tá? Se você não entendeu a aula de hoje, talvez rever a aula passada e assistir de novo essa daqui, para que vocês consigam compreender aí da onde que vem essas informações que a prof tá resolvendo com vocês, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar estudando um pouquinho mais sobre fatoração.